o pecado, então Jesus é um pouco diferente de você, porque ele não conheceu. Certo? Vamos ver agora outra passagem. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Nele. Parece que no interior. Agora não está falando de coisas exteriores, atos. Nele não existe pecado. Como é que Jesus definiu o pecado? No Sermão do Monte. Ouviste o que foi dito, não matarás. Mas eu vos digo que aquele que odiar, o seu irmão já transgrediu. O que é ódio? Uma coisa interior. É a natureza. Então, essa passagem nos dá a entender que Jesus não praticou atos de pecado e nem nele interiormente havia o quê? Uma tendência para o pecado. Então, ele é igual a você? Percebeu? Há uma corrente na Bíblia que descreve Jesus um pouco diferente de nós. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo e ele nada tem em mim. Nada tem em mim. Nós temos uma natureza, uma propensão para o mal. Qual é a palavra que Paulo usa para descrever esta propensão para o mal, essa força que leva a pessoa a errar, que é a fonte de todo o mal? Qual é a palavra que ele usa? Carne. Carne. Então, a carne está falando de uma condição nossa interna. Este é o pecado. E essa condição interna, essa propensão para o mal, é que produz os pecados. Então é interessante essas passagens que nós lemos, parece que Jesus não cometeu nem pecados e nem tinha nele uma tendência para o pecado. Você percebeu como está claro? Com um lado, Jesus é feito mais semelhante a nós. No outro lado, ele é feito um pouco diferente do que nós. Certo? Se eu ler agora uma outra passagem, eu vou ler Hebreus 7, 25 e 26. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por ele. Agora o verso 26, capítulo 7 de Hebreus 26. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, está descrevendo Jesus. Agora veja como é descrito Jesus. Santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores, feito mais alto do que os céus. Você podia ser descrito dessa maneira? Você podia ser descrito como sendo santo, inculpável, sem mácula, separado, algo separado dos pecadores, diferente dos pecadores. No entanto, Jesus é descrito assim. Agora você entende por que existem pessoas que dizem que Jesus é igual a ele e tem pessoas que dizem que Jesus é diferente de nós. Ambos encontram o quê? Apoio na Bíblia. Porque se uma pessoa quer dizer que Jesus é igual a ele vai procurar essas passagens que falam que Jesus é igual a ele. E vai dizer, olha aqui, ó, Jesus é igual a mim. Olha aí, ó. É carne, semelhante à carne pecaminosa. Ele tomou o sangue e tal dos homens. Ele encontra aí, isso aí. O outro vem e diz, não, mas não é assim. E aí ele pega o outro lado das passagens que faz Jesus um pouco diferente. E aí começa o debate. Por isso que tem discussão aí. Ambos encontram apoio na Bíblia. Agora eu pergunto para você. Onde está a verdade? Qual é o lado que está a verdade? De um lado ou do outro? Onde está? O que escolhe um lado, eu estou com a verdade. O outro escolhe do outro lado, eu estou com a verdade. Onde está a verdade?
Em que lado está a verdade? Os dois são verdade. Então você tem que agora o quê? Explicar os dois, fundir. Certo? Então note bem, se uma pessoa vier a você e dizer assim, Jesus é igual a mim, ele está falando meia verdade. Para descrever a natureza humana de Jesus, a pessoa tem que falar duas palavras acerca de Jesus. E preste bem atenção, porque se a pessoa não vier com essas duas palavras, ele não está falando a verdade plena. Primeiro, ele tem que falar que Jesus é semelhante e ele é singular. Semelhante e singular. Essas duas palavras vão explicar a natureza humana de Jesus. Se ele não falar dessa maneira, ele não está falando a verdade. Semelhança e singular. E Jesus é singular desde o nascimento. Você quer ver? Quer ver? Lucas. Vamos abrir a Bíblia em São Lucas. Capítulo 1. Verso 34. Vamos começar pelo verso 30. Aqui o anjo está visitando Maria, que foi a mãe de Jesus. E diz assim, verso 30. Mas o anjo lhe disse, Maria, não temas, porque achastes graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Verso 34. Então, disse Maria ao anjo, como será isso? Pois eu não tenho relação com homem algum. Não tenho relação. O Velho Testamento diz que a Jesus nasceria de uma virgem. Eu não tenho relação com... Respondeu-lhe o anjo. Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Alguém de você nasceu sem pai? Alguém de vocês nasceu sem pai? Como é que nasce? Precisa um pai e uma mãe. Jesus não teve pai. Nasceu de uma virgem, chamado santo. Como é que você vai querer dizer que ele é igual a você totalmente? Se ele até do nascimento é singular, é diferente. Ele não teve pai. E você se admira disso? Então, se você está meio assim, bambeando, quem foi o pai de Adão e Eva? Adão e Eva não tiveram pai nem mãe. Deus pode. Deus pode. Então, Jesus é singular desde o nascimento. É diferente. Sabe como é que é descrito o José? Vou ver se eu acho aqui em Lucas. Capítulo 3, verso 23. Lucas 3, 23. Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Era como se cuidava filho de José. Como se cuidava? Era filho, como se cuidava. Quando Maria chegou a José e disse, olha,
eu estou esperando o bebê. O que disse José? Espera aí. O que ele planejou? Deixá-la. Por quê? Porque ele sabia que ele não tinha participação. Então a Bíblia é clara. O nascimento de Jesus é diferente do meu, ele é singular. Por isso que eu digo, se alguém vier aqui falar para você sobre a natureza humana de Jesus, ele tem que usar duas palavras. Ele é semelhante e é singular. Porque se não usar essas duas palavras, ele não está falando a verdade. Rejeite. Se ele ficar só, não é semelhante a mim, ele não está falando a verdade. Então Jesus, ele é semelhante, mas ele é singular. Eu imagino que Jesus deve ter passado por essa vergonha na sinagoga e tal. Aí, ó, quem é o pai dele? Ele nem sabe. É um vexame, não é? Ele era com os irmãos, mas ele tinha uma personalidade muito extraordinária. Tem algumas coisas que assim tocam a gente. Por exemplo, diz assim que quando os irmãos falavam asperamente com uma pessoa, rebaixando e xingando a pessoa, ele depois, em particular, ia confortar essa pessoa. Ele não deixava as pessoas serem deprimidas, ele ia lá e confortava. É uma personalidade muito singular, né? Também diz assim que quando ele via uma pessoa que estava necessitada e faminta, ele escorregava o seu prato no colo dessa pessoa para ela comer. Que personalidade, né? Bondoso, misericordioso, né? Sempre via o que a pessoa podia ser. Ele não só olhava o que a pessoa fazia, o que ela fez, mas ele olhava também o que a pessoa podia ser. E isso é importante, né? Ele, ao encontrar está escrito lá no Desejado, ao encontrar um passarinho machucado, era o suficiente dele ser tocado e cuidar daquela ave. Mas ele era firme, certo? Ele era misericordioso, mas era justo. Uma personalidade totalmente equilibrada. Olha, eu acho que até é uma blasfêmia eu chegar e dizer que Jesus é pré-lapsariana, pós-lapsariana, parece que não entra nesse negócio aqui. Então, vamos ver como é que a gente pode resolver. Mas antes de eu apresentar a solução, vamos ver como é no Espírito de Profecia. Interessante que se você vai no Espírito de Profecia, você vê as duas correntes também. Mesma coisa. Tem hora que parece que Jesus é descrito no Espírito de Profecia, de Helena White, parecido com a gente, e outra diferente. Segue a mesma linha de pensamento da Bíblia. Então, vamos ver algumas frases ou textos comparativos. Ainda falando sobre 2 Coríntios 5, 21, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado, né? Nós dizemos que pecado é transgressão da lei, entretanto Jesus descreve o pecado como sendo mais do que um ato. No Sermão do Monte, quem é o adúltero? Aquele que pensou impuramente. Pecado é uma atitude da mente, é uma experiência interna, é mais do que um ato físico. Essa propensão para o mal, a fonte de todo o mal, esse é pecado, que produz os pecados que são a expressão externa, os atos. Não é? Jesus Cristo, baseado nessas passagens, não tinha pecado nem mesmo em sua mente, em sua experiência íntima. Ele não tinha más inclinações ou más tendências. Conclusão. Um grupo declara que Jesus veio em nossa semelhança carnal, o outro grupo afirma que Jesus não conheceu o pecado. E agora?
São contraditórios? São complementares? Se são contraditórios, nós temos que dizer qual é o certo e o outro o errado. Agora, se são complementares, nós temos que pegar o quê? Os dois. E aí? Como é que você vai definir? Não é de admirar que ambas as partes do debate sobre a natureza humana de Jesus apelam para as Escrituras em busca de apoio. Entretanto, a verdade não está em um dos lados, em detrimento do outro. Os dois grupos de passagem não são contraditórios, são complementares. Assim, considerando os dois grupos de passagens, podemos dizer que Jesus veio na nossa natureza, mas sem as tendências, propensões para o mal. Para ser fiel às Escrituras, necessitamos incorporar dois aspectos em nossa compreensão da humanidade de Cristo: a semelhança, identificação e a singularidade. Ele é semelhante a nós, mas ao mesmo tempo é singular. Singular desde o seu nascimento. Era como se cuidava, filho de José. Jesus não teve pai humano. Seu nascimento foi sobrenatural. Portanto, é impossível colocá-lo num padrão humano igual ao nosso nascimento. Comparado com Adão, Jesus é igual a Adão na ausência das inclinações más. E diferente de Adão, porque trouxe sobre si, ou em si, os efeitos do pecado em sua natureza humana. Cristo não veio na estatura de Adão, e nem tinha o vigor mental e moral de Adão. Cristo tomou sobre si as fraquezas da humanidade degenerada. Ele veio igual ao homem de seus dias, na estatura, no vigor físico e mental, mas sem as tendências para o mal. Comparado a nós, Cristo é igual à nossa natureza, porque tomou sobre si os efeitos do pecado, exceto o pendor para o mal. Nisso ele era diferente de nós, porque não tinha o pendor. Resumindo então, Jesus, comparado a Adão, ele era igual a Adão, sem pendor para o mal. Mas era diferente de Adão, porque ele tinha os efeitos do pecado da humanidade degenerada. Num aspecto ele era igual a Adão, mas ele trazia os efeitos do pecado. Ele veio na estatura de Adão? Ele veio quantos anos depois? 4.000 anos. Ele veio na estatura do homem do seu tempo. Ele veio com a força física do homem do seu tempo. Ele veio tendo os efeitos do pecado. Mas ele era igual a Adão numa coisa: não tinha tendência para o mal. Nisto ele era igual a Adão. Agora, Jesus comparado a nós, ele é igual a nós nos efeitos do pecado. Mas ele é diferente de nós, porque nós temos o pendor para o mal, mas ele não tinha o pendor para o mal. Isso acaba sendo um resumo, mas levanta pergunta. E a pergunta que se levanta é o seguinte: se Jesus não era exatamente igual a mim, ele teve vantagem? Ele teve vantagem? Se ele não é igual a mim, então como é que eu posso dizer Hebreus 4,15? O que diz em Hebreus 4,15? Alguém tem aí para ler? Hebreus 4,15. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Só 15. Quer dizer, se ele não era exatamente igual a mim, como que eu posso dizer, Hebreus 4,15, que em tudo ele foi tentado como eu? Se ele é diferente. Certo? Isso tem que ser explicado. Agora, não é só isso que tem que ser explicado.
essa passagem ainda complica mais. Sabe por quê? Como é que você, irmã, pode dizer que Jesus foi tentado igual a você se ele não foi mulher? E como é que um velho pode dizer Jesus foi tentado como eu, se Jesus morreu com 31 anos? E como é que um jovem, que hoje está cercado de todas essas influências, de redes sociais e essas coisas erradas, tudo para dizer, Jesus foi tentado igual a mim, se Jesus não viveu como jovem nesse contexto? Você percebe que essa passagem aqui é muito mais complicado do que só, ele não é igual a mim, e aí, ele leva vantagem? Mas vocês, mulheres, podem dizer que Jesus foi tentado igual a vocês, mas ele nunca foi mulher? Mas eu posso dizer para vocês que você pode dizer. Como? Eu vou explicar logo mais. Como é que se explica esse verso? Hebreus 4,15. Sim. Certo. 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 Mas mas levanta-se a mesma problema. Se ele não é exatamente igual a mim, a pergunta é o seguinte: ele levou vantagem ou não? Né? Agora vamos fazer o seguinte: vamos comparar Jesus a Adão. Jesus leva vantagem comparado com Adão? Onde estava Adão? No jardim do Éden. Não tinha pecado. Certo. Onde estava Jesus? No deserto. Quantos dias ele não tinha comido? 40 dias. Adão tinha todas as frutas, todas as árvores para comer. Adão estava na pujança da sua... Né? Jesus veio na condição do homem dos seus dias. Quem é que leva vantagem? Comparando Jesus e Adão. Adão leva vantagem. Se compararmos Jesus conosco, aparentemente nós levamos desvantagem, Jesus vantagem. Agora eu pergunto para vocês: quando Jesus veio, ele tinha que vir igual a nós ou tinha que vir igual a Adão? Quem é que foi acusado? Deus. De quê? De que Adão e Eva não podiam guardar a lei. Que Deus fez uma lei que o homem não pode guardar. Para nós, ele não fez isso, porque nós não conseguimos. Agora, Adão podia. Então, como é que Jesus tinha que vir? Se ele tinha que vir nas condições de Adão, para ser tentado e mostrar que Adão não tinha direito ou não precisava pecar, de que condição Jesus tinha que vir? Igual a Adão ou igual a nós? Igual a Adão. Então, ele vindo igual a Adão, ele não veio. Então, ele veio com desvantagem. Agora, para nós, aparentemente, com vantagem. Aparentemente, porque nós vamos entrar nessa explicação. Antes de entrar nessa explicação, vamos ver alguma coisa. Veja o espírito de profecia, as duas tendências. Depois nós vamos entrar nessa explicação aqui que nós levantamos. Deveria tomar a sua posição à frente da humanidade, tomando a natureza humana, mas não esse trecho. O que faz de Jesus? Igual ou diferente de nós? Diferente, porque ele não tinha o quê? A pecaminosidade, ou seja, a natureza pecaminosa. Está dizendo aí. Agora vamos ver outro trecho. Cristo devia redimir em nossa humanidade a falha de Adão. Quando este Adão fora vencido pelo tentador,
entretanto, não tinha sobre si nenhum dos efeitos do pecado. Está entre aspas, não sou eu que estou falando. O que Adão não tinha sobre si? Os efeitos do pecado. Encontrava-se na pujança da perfeita varonilidade, possuindo o pleno vigor da mente e do corpo. Achava-se circundado das glórias do Éden e em comunicação diária com os seres celestiais. Não assim quanto a Jesus, quando penetrou no deserto para medir-se com Satanás. Por 4.000 anos estivera a raça a decrescer em forças física, vigor mental e moral. E Cristo tomou sobre si as fraquezas da humanidade degenerada. Ele tomou sobre si os efeitos, as fraquezas, mas não a pecaminosidade. Agora vamos prosseguir. Como podia Jesus ser tentado em tudo, como nós somos? Ele não leva uma aparente vantagem sobre nós? Vamos ver mais alguns textos do Espírito de Profecia. Testemunhos de Ellen G. White sobre a natureza humana de Cristo. Igualmente, como aconteceu nas Escrituras, as declarações de Ellen G. White sobre a natureza humana de Cristo dividem-se em dois grupos. Um grupo afirma que Jesus tinha a natureza pecaminosa do homem, visão pré-queda. Vamos ver. Ele tomou a forma humana, porém não a natureza pecaminosa. Na plenitude dos tempos deveria ser revelado na forma humana. Deveria tomar a sua posição frente à humanidade, tomando a natureza, mas não a pecaminosidade. O que indica esse texto? Que Jesus era o quê? Um pouco diferente de nós. Agora veja, sede cuidadosos ao vos demorardes em pensar na natureza humana de Cristo. Não o apresenteis perante o povo como um homem com as mesmas propensões para o pecado. Nós estamos falando diferente ou está aí? Não apresenteis a Jesus, ao povo, como se tivesse propensões para o pecado como nós. Está claro aí? Certo. Ele é o segundo Adão. O primeiro Adão foi criado como um ser puro e isento de pecado, sem qualquer mácula de transgressão sobre si. Ele estava na imagem de Deus, poderia cair, e caiu mediante a desobediência. Devido ao pecado, sua posteridade passou a ser gerada com propensões inerentes à transgressão. Mas Jesus Cristo foi o Filho unigênito de Deus. Veja, a adversativa, mas, como que tomando outro curso. Ele não foi propriamente da descendência, mas Jesus Cristo foi o Filho unigênito. A posteridade passou a ser gerada com propensões, mas Jesus, como que dizendo, não, porque ele é diferente. Ele tomou sobre si a natureza humana e foi tentado em todos os pontos em que é tentada a natureza humana. Ele poderia ter caído, poderia ter pecado, mas nem por um momento houve nele uma má propensão. Está claro ou não está? Está claro. Ellen G. White está dizendo que Cristo não tinha nem propensões pecaminosas na sua natureza humana. E nem atos pecaminosos em sua vida. Note a advertência que ela faz a Baker. Nunca, de maneira nenhuma, deixe a mais leve impressão sobre as mentes humanas de que qualquer mácula ou inclinação para a corrupção repousou sobre Cristo. Essa parte aí parece referir-se à natureza, ou inclinação. Isso aí, então, esta frase se refere à natureza com a qual Cristo veio ao mundo, em claro contraste com a natureza com que nascem os corrompidos seres humanos. Agora ela continua dizendo, ou que ele, de qualquer forma, cedeu à corrupção. Parece referir-se aos atos ou ações. Aí estão os comentários. Comentário adventista
comentário bíblico e tal, e citando então Ellen G. White. Agora veja, outro grupo que faz Jesus parecer igual a nós. Teria sido uma quase infinita humilhação para o Filho de Deus revestir-se da natureza humana, mesmo quando Adão permanecia em seu estado de inocência no Éden. Mas Jesus aceitou a humanidade quando a raça havia sido enfraquecida por 4.000 anos de pecado, com a qual, como qualquer filho de Adão, aceitou os resultados da operação da grande lei da hereditariedade. Quer dizer, aqui já parece mais igual. No Espírito de Profecia você vê a mesma tendência de duas correntes descrevendo a natureza humana de Jesus. Agora então, vamos considerar tentado em tudo. Hebreus 4,15. Por que não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado? Aqui nós vemos que a tentação não é pecado. Porque se tentação fosse pecado, Jesus teria sido um grande pecador. Não é? Então, tentação não é pecado. Quando é que uma tentação se torna pecado? Existem estágios. A primeira vez, parece que é mais fácil da gente ver os estágios. Existe pelo menos 6 estágios na tentação. Primeiro, atenção. Primeiramente, você é chamado a atenção. E você vive aí num mundo que sempre você é chamado a atenção para alguma coisa. Né? Aí usa os olhos, o cheiro, os ouvidos, né? Tem todas as maneiras para você ser chamado a atenção para uma tentação. Aí então, vem o segundo passo, consideração. Aí você considera, será que vou ou não vou? Certo? Caio ou não caio? A consideração. Terceiro passo, desejo, acariciado. Veja, eu vou ilustrar isso com o beberrão. Ele chega na calçada, ele não está mais bebendo, não é mais pinguço. Ele chega, de repente ele chega lá num barzinho, os amigos estão lá jogando carta e está lá com um copo de cerveja e álcool e tal. Ele chega ali. O que aconteceu com ele? Foi chamar a atenção, né? Ô João, e aí? Como é que vai a tua vida agora? Foi chamar a atenção. Agora ele vai considerar. Vou me sentar aí ou não vou? Pois está dando água na boca. Nossa. Ele pode até desejar. Poxa, eu vou participar. Já pecou? Não. Agora ele fica alimentando. Bom, dessa vez eu não vou tomar. Aí ele sai. Nossa, eu fui burro. Eu devia ter tomado. A próxima oportunidade, eu vou tomar. E ela se repete. O que está acontecendo agora? Ele está o quê? Acariciando. No momento que o desejo é acariciado, o fiel da balança bate. Pecado. Pecado. Se ele deseja mais repentinamente, ainda não cometeu pecado. É como disse Lutero, os pássaros estão voando sobre a minha cabeça. Eu não consigo evitar isso. Ou você consegue? Agora, o que você consegue evitar? Que o pássaro venha fazer ninho. No momento em que o pássaro veio fazer ninho e você permitiu, pumba, pecado. Então, a tentação não é pecado, mas ela se transforma em pecado silencioso, invisível, quando eu acaricio. Depois que eu acaricio, vem o quarto passo.
eu vou planejar. Ele medita. Bom, eu vou fazer isso. Sabe quando? Quando ninguém estiver vendo. Quando ninguém estiver vendo. Outra coisa, é só um pouquinho. O que faz mal? E outra, todo mundo faz. Por que eu não posso fazer? Ele fica planejando. Aí, depois que ele planejou, aí a criança nasce, aparece, vem a luz, que é o ato. E muita gente acha que a partir daí é que ele pecou, quando já o pecado está presente. Só que ele está invisível, é silencioso, mas está lá. Então, a tentação não é pecado, mas ela pode se transformar em pecado conforme isso. Então, Jesus, ele nunca passou por esses passos. Talvez a primeiro, segundo, terceiro, sim, mas ele não chegou a acariciar o pecado. Então, em tudo ele foi tentado, mas sem pecado. Mas como é que um idoso pode dizer, como eu, que Jesus foi tentado igual a mim, se ele não foi idoso? E a mulher? E o jovem? Como é que eu vou explicar isso? Bem, vamos ver. Vamos ver. Se Jesus não tinha propensões pecaminosas, inatas como nós, como pode Hebreus 4,15 dizer que Jesus foi tentado em tudo como nós? Foram as tentações de Jesus iguais às nossas? Foram ou não foram? Deixa eu perguntar para vocês. As tentações de Jesus foram iguais às nossas? Sim ou não? Você acha que foi pior? Por que foi pior? Sim. Você está na pista certa, mas ainda não explorou todo o caminho. Você ficou na metade do caminho. Vamos ver se a gente vai conseguir chegar até o fim do caminho. Mas ele está na pista certa. Então, como é que a gente pode pensar? É o seguinte, Jesus, ele foi tentado sempre pelo lado positivo. Nunca pelo lado negativo, sempre pelo lado positivo. O que é mais difícil de você vencer? Quando é pelo lado positivo ou negativo? Eu vou ilustrar. Não mate. Está claro ou não está? Não beba bebida alcoólica. Está claro ou não está? Estou na festa. Ô, Paulo, aqui é um copo de cerveja. Ou um vinho. Você aceita? Eu estou apelando por onde? Pelo lado negativo. Porque, certo? Agora, a festa está em andamento. O Paulo já está há tempo e ele está comendo, come muito bem. Ele é um bom garfo. A esposa dele que diga se é verdade ou não. Ele é um bom garfo. E já comeu bastante. Inclusive sobremesa. Ele gosta de sobremesa também. E já comeu 2, 3 tipos de sobremesa. Agora eu venho com a quinta sobremesa. Ô Paulo, aqui tem um bolo especial. É orgânico. É orgânico. Né? Você aceita mais um pedacinho? É fácil de dizer não? Precisa ter mais o quê? Mais sentimento espiritual para você saber quando pode parar. Porque temperança não é só não comer o que não presta, mas ser também moderado no bom. Então é muito mais difícil você ser tentado num vinho, numa cerveja. Isso não é difícil, porque você não precisa muita acuidade espiritual. Agora,
quando você é tentado numa coisa boa, você precisa ter muito o quê? Discernimento espiritual, para dizer, ó, até aqui não é pecado, mas passou disso, já é pecado. Então, do lado positivo, é mais difícil. Você quer ver como é que Jesus, ele sofria da parte positiva? Ele não falava muito sobre a morte dele em Jerusalém, porque ele achava um tempo. Aí um tempo chegou e ele começou a falar que importa que eu vá a Jerusalém, que morra, eu vou ressuscitar no terceiro dia. E os camaradas não entendiam. Ele falava que ia ser morto, que ia ser chicoteado, né? E que ia ressuscitar no terceiro dia. E eles não entendiam. Ele falava isso. E um dia ele disse assim, olha, eu preciso ir a Jerusalém. E lá vai acontecer isso, 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 aquilo. O que diz Pedro? Senhor, tenha piedade de ti, não vai para lá, não. Onde se viu você enfrentar todas essas coisas? Como é que Jesus respondeu? Para trás de mim, Satanás. Não era Pedro que estava falando? Era Satanás tentando o quê? Tirar Jesus do seu foco. Através do quê? Será que não é bom você se proteger? Lógico. É tudo lícito, mas para Jesus era o quê? É dele a tirar ele de ir lá morrer, porque ele veio para morrer. Aí, num outro dia, ele estava lá com os discípulos e tal, já estava chegando a hora dele ir para Jerusalém. Aí vieram lá os gregos, vieram, mestre, escuta aí, por favor. Mestre, eu venho de uma região aí onde o pessoal está querendo conhecer-te. É um campo fértil. Você vai lá, vai contar uma parábola e vai converter 100. Vamos para lá, eles estão esperando. Mestre, vamos lá. Importa agora eu ir a Jerusalém. É uma outra tentação, senhores. Jesus veio para salvar. Veja, um evangelista recusar um campo fértil de colheita. Você percebe? Todas as tentações positivas, do lado positivo. Era muito difícil de discernir isso. O lado positivo é mais difícil. E outra coisa, senhores, outra coisa que é muito significativa. Jesus tinha que viver na condição de homem. Ele não poderia recorrer a recursos que o homem não tem. Quando ele apaziguou a tempestade, não foi pelo seu poder inerente. Ele foi pelo poder de Deus. As ressurreições, tudo foi pelo poder de Deus. Tanto é que ele disse, vocês vão fazer coisas maiores do que eu. Então, se nós podemos fazer coisas que Jesus fez, e se não fosse pelo poder de Deus, que também está à disposição de nós, então Jesus não podia dizer isso. Se as coisas que ele fez eram da natureza dele, como é que ele ia poder dizer, você vai fazer coisas maiores do que eu? Que os discípulos não tinham poder inerente como Jesus. Então, meus amigos, esta era a pior tentação de Jesus que nós não temos. Se tu és o Filho de Deus, transforma as pedras em pães. A que está fazendo isso? Apelando? Demonstra o teu poder. Senhores, eu sou filho de um banqueiro. Isso é hipótese, eu gostaria de ser. Eu sou filho de um banqueiro, né? Suponha isso. E o banqueiro diz assim, ó, eu vim lá do Nordeste, lá da terra do Lula, tem muita miséria lá. E você, meu filho, você vai lá viver um tempo lá. E você está com o cheque no bolso, a carteira recheada de dinheiro.
Mas você vai ter que viver lá como nordestino. Você não pode viver como um banqueiro, não. Você tem que beber a água, comer o pão, igual ao nordestino. Você não pode usar o dinheiro. Tá, aí você vai lá. Chega lá. E ele sabe. Então, você é o filho do banqueiro? Mostra aí, quero ver. Como é que você reagiria? E aí, chega numa hora que você não tem nada para comer, mas tem dinheiro no bolso, mas não pode usar porque o outro não tem, você tem que viver igual a ele. E aí, como é que se faz? Isso não é uma tentação terrível? Então, Jesus tinha essa tentação tremenda, senhores. Como é que é o teu carro? Uma Dodge? Alguém tem Dodge aí? Bom, um é o suficiente, não precisa ter mais. Muito bem. Eu não tenho, mas tenho um Fusca. Eu tinha um Fusca, hoje não tenho um Fusca. Mas é um pouquinho mais fraquinho do que o teu. Tá? É uma Scenic. Acho que é a metade da potência do seu carro, né? Não sei quanto que tem. Quanto? 3.6. O meu é a metade, 1.8. Metade. Muito bem. Nós estamos andando. Uma avenida aí, boa, aberta. Fechou o sinal. Você com a tua 3.6 e eu com 1.8. Você dá uma olhadinha para mim assim? Rum, rum. E eu olho pela janela e falo, rum, rum. Como que dizendo, topo. Vamos lá, né? Quem é mais tentado para aceitar um desafio de correr? Ele estando num 3.6 ou num 1.8? Mas é lógico, o cara dá uma acelerada, deixa para trás o 1.6, se for terra, então é um pó tremendo. Porque eu sei que na frente, não sei se está na frente, está na frente, a Scenic está na frente, só tem 95 cavalos. Então, veja, Jesus é aquele que compara com esse 3.6. Quem é que vai querer competir com 3.6? Né? Você é mais pronto a aceitar desafio quando está num carro potente. Você está num naniquinho lá, um Fusca, o que você vai querer competir? Nós somos o Fusca. Jesus Cristo foi o grande que tinha poder em si, a qualquer momento que ele quisesse podia usar. Agora, senhores, já pensou a tentação que ele teve? Desça da cruz, se tu és o Filho de Deus, salvaste aos outros, salve-se a si agora. Imagina você lá na cruz, se estivesse no lugar de Jesus. Você ia descer da cruz e ia matar todo mundo. Não é? Basta dizer que quando um cara te corta a frente assim, como é que você é? Dá vontade de esgoelar o cara. Ou fazer a mesma coisa, não é? Quer dizer, Jesus estava toda hora sendo fustigado. Quer dizer, ele não tinha a propensão para o mal. Era vantagem. Aparentemente parece só vantagem, mas não é. Ele foi tentado muito pior, não é? Nesse aspecto que nós estamos lidando, né? Ele veio para viver como homem. Tinha que viver nas limitações do ser humano. Ele não podia recorrer a um poder que nós não temos. Se ele não pudesse descer da cruz, então não foi tentação. E ele disse várias vezes, se eu quisesse, anjos viriam aqui para me libertar dessa situação. Ele mesmo falou várias vezes. Mas ele não quis.
Ele quis sim fazer a vontade de Deus, não a sua própria vontade. E olha, em todas as coisas, nós sempre estamos mais inclinados a fazer o quê? A nossa própria vontade, certo? Mas, pastor, o senhor está enrolando. O senhor está enrolando. O senhor está fugindo da explicação de Hebreus 4,15. Está esperando passar o tempo para cair fora, né? Mas explica aí, Hebreus 4,15. Como é que Jesus foi tentado em tudo igual a nós? Eu posso dizer, com toda convicção, eu, velho, de 79 anos, 6 meses, tantos dias, já perdi a conta, sou tentado, ou Jesus foi tentado igual a mim. A senhora pode dizer a mesma coisa. Mas como? Da seguinte maneira. Vamos lá. Jesus não levava alguma vantagem sobre nós? Vamos fazer uma relação de Cristo com as tentações. Primeiro, como é que você entende Hebreus 4,15? Jesus sofreu as tentações igual a nós. É uma soma aritmética? É somar, você tem todas as tentações, você. Jesus passou por toda esta soma aritmética de todas as tentações de todo mundo. O que está escrito lá? Impossível. Jesus ter sido tentado com cada tentação que cada pessoa enfrenta. Então, Hebreus 4,15 não quer dizer que Jesus agora sofreu a soma aritmética de todas as tentações de todas as pessoas. Isso é impossível. E não é só impossível, é desnecessário. É uma besteira. Segundo, era desnecessário. Jesus sofrer cada tentação que vem a cada pessoa, isso é impossível, desnecessário. Jesus necessitava apenas vencer a tentação onde Adão caíra. Só isso. Adão caiu, Jesus veio agora como segundo Adão para mostrar que Adão não precisaria ter caído. Só isso. Jesus não necessitava nem mesmo ter propensões pecaminosas inatas com as quais nós nascemos. Ele necessitava apenas vencer onde Adão caíra e nas condições de Adão. E vocês acabaram de dizer que as condições de Jesus foram piores do que Adão. A única coisa que ele tinha igual a Adão é que ele não tinha propensão para o mal. Nisso ele era igual a Adão. Mas no mais, ele levava desvantagem. Ele tinha sobre si os efeitos do pecado. Então, mesmo com essa desvantagem, ele venceu. A acusação de Satanás é que Adão e Eva não eram capazes de guardar a lei antes da queda. Satanás apontava o pecado de Adão como prova de que a lei de Deus era injusta e não podia ser obedecida antes da queda do pecado. Terceiro, mesmo sem tendências más inatas, Jesus poderia ter sido tentado como nós. Como? Às vezes enquanto o diabo apela às nossas más inclinações, a Jesus o diabo apelava às suas boas inclinações. E eu já citei exemplo. Né? Sempre do lado positivo. E é necessário ter um discernimento espiritual muito mais acuidado, muito mais desenvolvido no lado positivo do que negativo. Apelando para as coisas nobres, o diabo tentava desviar Jesus do plano de Deus. Agora vamos para o significado de Hebreus 4,15. À luz do que foi dito, pode-se sugerir que Hebreus 4,15 quer dizer que, em essência, foi Jesus tentado em tudo como nós, mas as formas ou maneiras em que esta essência é apresentada é diferente.
mas a essência é a mesma. Então vamos para as tentações de Jesus. A primeira tentação. Qual é o foco? Qual é a essência? Qual é o foco? Geralmente a gente fala assim, a primeira tentação é questão de apetite. E foi mesmo. Mas havia uma essência maior ali. Qual é essa essência? Sim, sim. Qual era o foco? A tentação foi independência ou dependência. Eu quero ver se você vai ser independente da vontade de Deus ou se você vai depender da vontade de Deus. Eu não estou inventando, porque Jesus diz assim: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Em outras palavras, eu vou fazer o que Deus manda. Eu vou depender dele. Eu não vou agir independente de Deus. Transforma essas pedras em pães. Nem só de pão vive o homem, mas da palavra de Deus. Então a tentação era: você vai ser independente, fazer a tua vontade, ou você vai fazer a vontade de Deus? A mesma tentação vem para a mulher que está esperando o príncipe encantado. E o príncipe encantado vem e ela é deparada com a mesma tentação. Agora eu quero ver se você vai ser independente ou vai depender da vontade de Deus. Ele será um jugo desigual. Então, você vai dizer: nem só de casamento vive uma mulher, mas de acordo com a palavra de Deus. Qual é a palavra de Deus? Eu vou seguir a palavra de Deus. Mesma tentação. A mesma tentação vem ao Senhor. Quando a sua firma vem e diz: Paulo, você vai receber mais. Você vai gostar, porque nós vamos engrossar o teu salário muito. Só que, para essa gordura que nós vamos lhe dar mais, o senhor vai ter que estar presente nas nossas comissões aos sábados. E será de manhã às 9 horas. Viu? Então, positivo? Podemos contar? Olha, é uma coisa que nós não fazemos com ninguém, só com o senhor, porque o senhor é uma pessoa de confiança, é uma pessoa já conhecida da firma, e olha, nós estamos pensando nisso aí seriamente, tá bom? A tentação é mesmo que Jesus enfrentou, transforma pães em pedra. Ele vai agir independente ou vai depender de Deus? Então ele vai responder: Senhor, nem só de salário gorduroso vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Lembra-te do dia do sábado para santificar. Sábado eu estou na minha igreja. Muito obrigado. Tentação foi igual a de Jesus ou não foi? Senhores, nas 3 tentações de Jesus estão resumidas todas as tentações que o ser humano pode enfrentar. Veja, só nessa tentação de dependência ou independência, quantas a única diferença, sabe o que é? A essência é apresentada de maneira diferente. A Jesus foi apresentado lá, em comer o pão. A você é apresentado por um casamento, por um salário gorduroso, e assim por diante. A essência é a mesma, mas a forma, a maneira como essa essência é trazida para você é diferente, mas a essência é a mesma.
Essa é a primeira tentação. A segunda tentação que Jesus passou. Veja, formas variadas de hoje. Negar a Deus para ganhar subsistência, né? Transgredir o sábado por um salário melhor, transgredir o sábado por um estudo, um título, né? Casar contra a vontade de Deus. Agora, segunda tentação, qual é o foco? A essência, o foco. Hein? Qual é o foco? Agora, segunda tentação. O que você acha? Qual foi a segunda tentação? Ah, é? Você quer ser dependente de Deus? Quer depender dele? Então, muito bem. Então, atira-te aqui para baixo. Vamos ver se Deus vai te socorrer. Você está dependendo dele? Ah, não está escrito que ele vai enviar um anjo para te segurar? Então, depende dele. Segunda tentação é a tentação da superdependência. Superdependência. Senhor, eu sou um jovem adventista. Eu não bebo, eu não fumo, não vou nas funks. Senhor, tu me conheces. Eu estudo bem. Eu vou ter agora o vestibular. Senhor, olha lá, todos esses concorrentes comigo. Olha aí, ó. Funk, é bebida, é droga. Senhor, eu sou teu filho. Eu agora quero ver, tu tens que me abençoar. Eu tenho que passar nesse exame. Superdependência de Deus. Superdependência. Deus prometeu que pelo fato de ser filho, Ele vai te dar tudo? Não. Vai estudar, danado. Sua. Né? Você vai concorrer conforme os outros também. Né? É a mesma coisa. Agora, eu estarei com você. Isso sim, eu estarei com você. Você é igual aos outros, mas contigo vou estar. Eu posso te dar calma, eu posso te fazer lembrar das coisas, mas é superdependência. Paulo, eu tenho um evangelismo, né? E está meio chovendo sempre. E falando nisso, eu até nem vim com o meu carro porque tem que passar para revisão. Parece que o freio lá não está muito bom. O pneu, não sei. Eu acho que os dianteiros até parece que não estão lá muito bom. Mas sabe, eu tenho que estar lá. Eu tenho que estar lá às 9 horas. Não, 8 horas. E eu já estou atrasado. Mas eu estou fazendo a obra de Deus. Ele tem que resolver isso para mim. Senhor, eu estou saindo. Eu estou agora há 20 minutos para chegar lá. Senhor, o trânsito está ruim. Abra o trânsito para mim, por favor. E eu vou ter que acelerar. Senhor. Cuidado e me proteja para que não haja nenhum acidente. E vou adiante. Superdependência, né? A hora de Deus. Ele vai cuidar de mim. Superdependência. Deus não planejou isso, não, Senhor. Vai trocar o pneu, vai consertar. Esse é trabalho teu, não é trabalho meu. O anjo não vai conseguir fazer tudo isso aí. É a superdependência. Né? Ah, eu sou filho de Deus. Eu não vou tomar esse remédio. Que nada. Eu não vou tomar remédio. Coisa nenhuma. A fé cura. A fé salva. Os médicos não sabem coisa nenhuma. Isso é loucura. De médico e louco, todo mundo tem um pouco. Eu não quero saber disso. Deus planejou para você. A superdependência é presunção. Senhor, eu vou fazer o papel de Daniel. Agora. Eu vou me jogar na cova dos leões. Assim como tu protegeste a Daniel, vai me proteger também. E teve um cara lá no Nordeste que fez isso.
Eu não sei qual foi o fim da história, mas parece que eu não sei como é que foi. Superdependência, senhores. Examine bem, examine bem a sua vida para ver se às vezes você não tem esta superdependência. E aí fica revoltado. Ah, Deus não me escuta também. Eu já estou revoltado. Eu orei, e ele não responde. Superdependência, meu amigo. Deus é sábio demais para errar, bom demais para ter uma bênção. Confia nele, que por onde você passa e ele te conduz é o melhor caminho. Né? Nós devemos depender de Deus, mas não uma superdependência, isso é presunção. É como se Deus agora, qualquer coisa que aparece, senhor, estou enforcado, senhor. Dá um jeito de me ajudar a pagar as dívidas. Vai lá, quebra o cartão de crédito, vai lá no banco, elimina o cheque especial e não culpe a Deus. E nem espere que Deus vai resolver coisas que você tem que resolver e coisas que você mal decidiu. Né? Superdependência. E a terceira? As formas. Expor-nos desnecessariamente em situações perigosas, não tomar as devidas precauções médicas, né? Esperar receber as bênçãos de Deus sem fazer a nossa parte. Tudo são formas diferentes, mas a mesma tentação. E agora, a terceira tentação. Qual é a essência e o foco? Alguém de vocês aqui já recebeu uma proposta de ganhar um apartamento novinho? No. melhor do que um triplex. Melhor. Uma chácara. Alguém já recebeu uma proposta para receber? Eu quero ver aqui. Alguém já recebeu? Só o Lula, né? Alguém já recebeu uma proposta de ganhar um automóvel? 3.6. De presente, assim. Vem assim na tua garagem. De repente você vê lá um 3.6 na garagem. Que novinho, assim, brilhando tudo. Até pago seguro, licenciado, tudo. O diabo já veio fazer essa oferta para você? Alguém? Ele não é burro. Porque você se vende por menos. Ele nunca vai te oferecer estas grandes coisas, porque você, qualquer ventinho que vem, está se dobrando. Lógico. Você acha que ele é bobo? Ele não oferece isso, porque, agora, sabe o que ele ofereceu a Jesus? O mundo inteiro. Senhor, você não veio para conquistar o mundo? Olha, prostei, eu te dou. Para que você vai para a cruz sofrer? Eu te entrego. Ofereceu o mundo todo. Ofereceu comodidade, ofereceu riqueza. Senhores, nessa tentação aqui, na terceira tentação, né, é a tentação dos 3 P's. Dos 3 P's. Olha ali, trocar a lealdade a Deus por prazer, posses, poder. 3 P's. É a terceira tentação. Jesus foi tentado, né? O mundo inteiro é teu. Você não veio conquistar o mundo? Eu te dou. Que tal? Onde fica a tua lealdade se Deus viesse com um cheque de 500 mil? 500 mil. Não é nem milhões, né? 500 mil, 100 mil para você. 100 mil. Você está precisando, Lembre-se que você está devendo bastante lá. É só para você não guardar o sábado, tá? Olha, é só uma vez. Olha, mas não seja boba. Veja o sacrifício que você vai ter que fazer. Esse negócio de lealdade, ninguém mais é leal. Todo mundo está, né? Como é que você reagiria?
lealdade em troca de posses, prazer e poder. Poder corrompe. O argentino, ele tem uma outra fórmula, só que eu não vou dizer aqui para vocês. Também é do 3Ps, mas é diferente. Se alguém quiser saber a fórmula do argentino 3Ps, me perguntem em particular que eu vou dizer. Mas é só para o homem. Só para o homem. Tá? Eu estou lá depois, você pode perguntar. Jesus excedeu-nos nas tentações. Primeiro, nunca cedeu a uma tentação. Por isso, sentiu a força total de cada tentação de Satanás. Para você medir a força, você tem que enfrentar. Imagina, entra um Maguila aí, né? Não sei se ele é de Santo André ou São Caetano, é por aí. O Maguila entra. E eu, você veio? Eu te desafiei, quero lutar com você. Aí ele entra aqui, eu saio correndo por lá. E aí lá fora eu falo, nossa, esse cara é muito massa, né? Como que eu vou saber se ele é muito massa se eu não enfrentei ele? Para eu saber se ele é massa, eu tenho que enfrentá-lo, não é isso? Agora, Jesus enfrentou cada tentação e o diabo era derrotado. Aí ele se recolhia lá e dizia, agora nós temos que ver uma coisa mais forte, porque ele venceu, não caiu nessa, vamos lá. Aí vai com uma outra tentação. E Jesus enfrenta e vence também. Nossa, agora nós não sabemos mais o que fazer. Né? Temos que e faz um concílio, faz uma reunião com os demônios, o que nós vamos fazer? Né? E aí inventam tudo quanto é coisa, e não adianta. Jesus enfrentou, ele mediu a força total de cada tentação de Satanás. Né? Exato. Exato. Sim. Lógico. Vem aqui. Eu te entrego até o microfone. Sim. Qual é a passagem que o senhor leu aí? Lucas 4,13. Passadas, né? Que foram as tentações de toda sorte. Fala de toda sorte ainda, né? Quer dizer, é uma soma muito grande. Certo. Certo. Apartou-se dele o diabo, né? Então, muito obrigado pela sua colocação. Né? Eu não digo que os ex-alunos superam os ex-professores. Ele foi meu aluno, e lá tem outro que está rindo também, que foi meu aluno. Os dois. Eu dizia assim para eles, às vezes eles vão se lembrar. Eu estava com 15 anos de trabalho, isso em 1975. Vocês já estavam em 1975 no
no IAE? 75. Pois é, eu me formei em 60, 75 eu tinha 15 anos de experiência. Aí eu dizia para eles o seguinte: olha, vocês, o que nos separa são 15 anos. Quando vocês tiverem 15 anos de experiência, como eu tenho hoje, vocês vão ter me superado. Vão ganhar de mim. Certo? Agora, ele já me ganhou antes, sabe? Porque hoje, né, hoje é apenas uma confirmação do que ele já conseguiu logo depois. Né? Então, é isso. Nós aprendemos em cada momento e aprendemos quando menos esperamos. Eu fui lá no interior, me disseram que eu tinha um horário, eu estou vendo que já está na hora, né? Já está na hora. Mas vou contar só essa aqui. O lugar é Cantagalo. Cantagalo. É de onde vem o pastor João Wolff, lá de Cantagalo. Eu fui pastor distrital. Não é lá no Rio Grande do Sul, para lá de Rolante. Cantagalo, lá no interiorzão. Então, quando a gente chegava lá, a gente tinha que passar lição, tinha que pregar, tinha que fazer tudo. Aí um dia um irmãozinho veio: pastor, o senhor vai passar lição na minha classe? Eu digo: não, senhor, eu não vou passar lição na sua classe, eu quero ouvir hoje você falar. Aí então ele disse para mim assim: não, mas eu preciso primeiro consultar com o senhor uma coisa. Sabe o que aconteceu? É o seguinte: alguém, não sei como é o nome, diz ele, como é que é aqueles que negam a divindade de Jesus? Eu falei: Testemunha de Jeová? Testemunha de Jeová. Ele nega a divindade de Jesus, que Jesus não é Deus. Sabe o que eu disse para ele? Eu disse o seguinte: o teu Deus é um safado. É um safado. Ele falou assim: teu Deus é um safado. Porque você não acredita que Jesus é Deus. Então, o Deus, o Pai teu, é um safado. Porque ele criou um inocente, Jesus Cristo, para mandar ele morrer, quando ele é que devia de morrer. Quem é que morreu no teu lugar? Então não foi Deus. Você não diz que Deus te amou o mundo de tal maneira que morreu? Então, o teu Deus é um safado. Eu disse para ele. E aí eu continuei dizendo: e você diz que Jesus não é Deus. Então, o teu Jesus é um safado também. Por quê? Porque se ele não é Deus, como é que ele aceita adoração? E eu falei isso para eles. Falei que o Deus dele é o Jesus Cristo safado. Falei a verdade ou não falei? Ele falou. Aí eu disse para ele: olha, meu amigo, você falou certo de maneira errada, mas falou certo. Eu não esqueci mais. Mas não é verdade mesmo? Que Deus é esse? Que em vez dele morrer pelo homem, criou um inocente e botou lá: pá, você que vai morrer. Então, você tinha razão em dizer que Deus, teu Deus é um safado, né? Mas só que você disse a verdade de maneira errada, né? Então, a gente aprende certas coisas de gente que nunca foi para a escola, né? Agora, eu não quero dizer que esses dois aí não foram à escola. Eles foram à escola e se formaram. E ultrapassaram o professor. Jesus nunca cedeu uma tentação. Segundo, Deus não permite sermos tentados além das nossas possibilidades, mas teve tentações que não foram comuns ao homem. Leia, assista o DVD Agonia de Jesus. Não sei quantos de vocês já assistiram Agonia de Jesus. Se ninguém assistiu, está na hora do pastor aí passar. Entende? Vê lá se você consegue
aguentar a metade do que Jesus aguentou ali. E depois vem dizer para mim que ele tinha vantagem, levava vantagem. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes com a tentação dará também o escape, para que possais suportar. A força de suas tentações estava na possibilidade de usar sua total divindade para resistir aos ardis de Satanás. Mesmo na agonia, ele podia dizer assim, que o homem sofra o castigo, eu vou voltar para Deus, e que ele se dane, eu não quero saber desse cálice nenhum. Poderia. Talvez alguém de nós faria isso. Né? Que se dane. Eu vou agora suportar a morte, o escárnio, a zombaria e tudo, por causa do que ele fez de errado. Que se dane. Mas Jesus, vendo que o homem estaria fadado a um destino eterno de perdição, ele disse, faça-se a tua vontade. 3 vezes, a humanidade de Jesus recuou. Pai, há um outro meio para resolver o problema do pecado. Eu não gostaria de passar por este cálice. Não vem resposta. Pai, faça-se a tua vontade. 3 vezes. E na terceira vez diz, beberei o cálice. Tremendo. A principal tentação para Cristo foi a mesma de todos os seres humanos, o desejo de andar sozinho e depender de si mesmo, em vez de depender do poder divino. Essa é a maior tentação, toda hora sendo fustigado. Mostra, se você mostra. Essa é uma tentação terrível. Então, na realidade, nós podemos dizer que Jesus em tudo foi tentado igual a nós. Bem, essa é uma introdução em Cristologia, na parte da humanidade. E o que é importante, fechando a questão, é importante é o seguinte, os que afirmam que Jesus é igual a nós, sabe por quê? Porque eles precisam de um fundamento cristológico para depois pular para a soteriologia, a salvação, e dizer, Jesus é igual a você. Ele pecou? Não. Ele chegou num ponto em que ele não pecou. Se Jesus é igual a você, então você pode chegar num momento da tua vida que você não peca. E esse é um momento importante. Se você não chegar a isso, você não vai se salvar. Está perdido. E aí então vem o quê? A tremenda depressão da pessoa. Quer dizer, essa maneira de dizer que isso chama-se perfeccionismo, um aspecto, né? É um fundamento errado de cristologia para colocar em cima a doutrina da soteriologia e dizer, Jesus é igual a mim, eu sou igual a Jesus, Jesus venceu o pecado, você pode e vai ter que chegar num momento em que você não peca mais. E se você não chegar nesse momento de uma santificação completa, perfeita, você está perdido. Esse é o grande problema do perfeccionismo. E aí vai muita outra coisa, porque vão agregando outras coisas a tudo isso aí. Então, eu simplesmente me ative mais à humanidade de Jesus, dando apenas uma pincelada, porque isso é importante. É muito técnico, eu acho que ninguém vai se perder se não acreditar nesses detalhes técnicos da teologia que nós apresentamos. Mas o problema, sabe qual é? É quando eu chego a alguém e quer impor a minha ideia do perfeccionismo e de vida à igreja. Aí sim que é um problema. Muito obrigado. Nós agradecemos o pastor. Uma salva de palmas, por gentileza. Obrigado. Deus abençoe, Deus ilumine, uma excelente aula. E nós estamos vivendo um período difícil com relação ao perfeccionismo. E quando a gente tem uma base voltada ao Evangelho, à formação ideológica da teologia,
E isso nos dá força para permanecermos coerentes à doutrina bíblica, né? Então, nós louvamos o nome de Deus por este momento que tivemos. Um detalhe, nós tínhamos agendado o nosso estudo do Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, o primeiro capítulo, para hoje. Conversei com a irmã Eleni, então ela vai marcar uma nova data, ok? Para que façamos uma reflexão sobre o primeiro capítulo do Mente, Caráter e Personalidade, tá? No volume 2. Nós agradecemos. Pastor Dwight, pode realizar uma oração, por gentileza? Para a gente finalizar este momento. Vamos nos colocar em pé. Nosso Pai que está nos céus, nós te agradecemos pela oportunidade que temos de, em circunstâncias tão favoráveis, examinar o livro sagrado. Que tu nos dês a iluminação necessária para compreendermos os pontos difíceis e que possamos ser leais àquilo que tu tens exarado nas Sagradas Escrituras. Fiéis no conhecimento e também fiéis e leais na prática. Queres tu abençoar este grupo no seu estudo para que possa ir avançando, crescendo não só no entendimento, mas também na graça e na salvação em Cristo Jesus. É em seu nome que pedimos e agradecemos. Amém.